pessoa que tem um Espírito Santo, até quando ela perde o ente querido, ela não fica desesperada. Tem gente que se deita em cima do caixão e faz um escarcéu. Não tem mais jeito, o morto já está morto. Já era. O cristão, ele sabe, já foi, morreu, não tem mais jeito. O tempo da gente mostrar o nosso amor, o tempo da gente, se a gente quer fazer um escândalo de tanto que a gente ama, é agora enquanto a pessoa está viva. Amém, irmãos? Depois a gente diz, da terra, veio da terra e volta para a terra o corpo, e o espírito volta para Deus, e a alma. Bom, aí só Deus sabe, porque tem aquela passagem que Deus disse, nessa noite pedirão a tua alma, e para quem está preparado? Então é preciso que a alma esteja preparada. O espírito é de Deus, o espírito da vida é de Deus. Tira o espírito da vida, nós morremos. Mas não estamos falando do espírito do homem, estamos falando do espírito de vida que Deus deu em nós. Mas o homem é a alma, essa personalidade que sente, que faz escolhas, amém? Que decide, que tem equilíbrio na vida, amém? E o Espírito Santo, ele nos ensina todas essas coisas. E ele, o Espírito Santo, é que nos leva a crer no sobrenatural. A gente passa a acreditar no sobrenatural. Daí aquilo que não tinha jeito, a gente diz, tem jeito. Porque para Deus não tem? É impossível. Quando a pessoa diz assim, não, o médico pode dizer, não tem jeito, pode dizer para uma mulher assim, é estéril, você nunca vai ter filho. A mulher diz assim, mas eu creio aqui dentro que eu posso ter. O que acontece? Ela vai ter. Vai ter por quê? Porque Deus é verdadeiro, porque Deus é real, porque Deus existe. Então quer um milagre maior do que esse? Mas tem muitos milagres. Aí nós vamos ver nesse texto o que Jesus veio fazer, e que depois que Jesus foi, ele disse, agora vocês fiquem em Jerusalém, sejam revestidos do poder, depois vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Leve o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então nós temos o mesmo poder de Jesus. Diga, o mesmo poder. Foi Jesus que disse, vocês farão ainda as mesmas obras que eu fiz, e ainda poderão fazer maiores que essa, porque eu vou para o Pai. E eu vou interceder lá por vocês. Vocês vão pedir no meu nome. E o meu Pai fará para que a vossa alegria seja completa. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Primeira coisa, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não sai. Ele permanece, o Espírito Santo, na nossa vida. O Espírito Santo, ele é uma pessoa real. Mas a cada um de nós que ele chama, ele dá uma unção especial. Embora pode nos usar de maneira... da maneira que ele quer. Ele é o Senhor, nós só somos o servo, o vaso, e ele é aquele que é o oleiro. Amém, irmãos? Mas a gente tem que entender o seguinte, o porquê que ele nos chamou, o porquê que ele nos enviou, e quando a gente entende isso, a gente não tem medo de confiar em Deus. Quando você ouve o evangelho, você tem o Espírito Santo, você não tem medo de confiar em Deus. Então, ele diz assim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Pois me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Podia estar assim, só, para evangelizar. Só isso podia estar na Bíblia. Mas Deus completou, para evangelizar os pobres. Por quê, irmãos? Você sabe o que é evangelho? Evangelho não é religião, evangelho é o quê? Poder de Deus. Então a gente não veio para trazer uma religião para as pessoas. A gente veio trazer o poder de Deus. Jesus não veio para conformar as pessoas com a religião. Dizer, a vida é assim mesmo, é duro mesmo, é difícil. Não. Ele veio para dizer assim, você está pobre, a vida é dura, a vida é difícil, mas pode mudar. Você não tem esperança, porque muitos pobres não têm esperança. Muitos pobres nasceram e têm uma mentalidade, sabe, de escassez, de dificuldade, até de como se fosse assim, um limite que ele não pode ultrapassar. Mas quando Jesus entra, quando o Espírito Santo chega, e aquela pessoa que é pobre, mas que ela quer mudar de vida, ela quer, porque Deus não faz nada que a pessoa não queira. Deus não tem nada contra a pessoa ser pobre, mas Deus gostaria que os seus filhos fossem ricos. Por quê? A mesma coisa que você. Você tem filho, você não gostaria que seus filhos não tivessem dificuldades? Que eles tivessem o melhor da terra? Sim ou não? Então, você, imagina, você queria isso para os seus filhos. Imagina Deus. Deus é pai. Deus é bom o tempo todo. Só que aí, as pessoas, esse mundo, e o diabo espalhou a mentira, que
Ou é a pobreza e o céu, ou se for rico, não entra no reino do céu. Então ficou dois extremos. Aí a pessoa que é pobre se conforma. Graças a Deus que pelo menos eu tenho o reino dos céus. Posso não ter dinheiro, posso ter riqueza, mas eu tenho o reino dos... E aí conforma a pessoa naquela situação. Tem gente que se você falar de pobreza, falar mal contra a pobreza, ele se ofende. Porque ele pensa que está falando dele. Ele pensa que alguém está ofendendo ele. Não, nós não podemos defender a pobreza. Porque se você ler a Bíblia e o Espírito está na palavra, você vai ver que toda a pobreza e miséria era uma maldição. Porque quando a pessoa obedecia e fazia a coisa certa, Deus prometia colocar no melhor da terra. Entende? E quando a maldição chegava, ela durava gerações. Assim, irmão, quando a bênção chega na nossa vida, também vai durar gerações. Diga glória a Deus. Então tem que entender que existem duas coisas: bênçãos e maldições. E a gente tem que ler a Bíblia para saber o que é bênção e o que é maldição, para a gente não se ofender. Porque tem gente que ele não crê que ele pode mudar, ele não crê tanto que ele pode mudar, que aí ele se ofende, então ele defende o quê? A situação dele, ele defende o nível dele, ele defende aonde ele está. Mas Deus não nos chamou para defender isso. Deus nos chamou para nós acreditar. Só que toda a pessoa que se conforma em qualquer situação, ela não sai. Não sai. Pode ser na vida normal, se ela se conformar no estado da vida dela, sabe que a vida dela é assim, que a vida dela é ruim. Se ela até se conformar com a dor nunca vai embora. Por quê? Porque ela nunca vai lutar para a dor sair. O médico vai dizer muitas vezes, olha, melhor você já ir se acostumando com essa dor. Porque você vai ter que viver isso pro resto da vida. Eu já vi médico dizer isso, vai ter que viver com isso, vai ter que conviver com aquilo. Onde está o Deus do impossível? Onde está o Deus dos milagres? Onde está o Deus que faz o que o homem não pode fazer? Nós temos esse Deus. Eles podem não ter, eles podem não entender o que nós estamos falando, eles podem não crer no que nós estamos dizendo, mas isso não impede a nossa bênção. Porque só depende da gente crer. Amém? Então a primeira coisa que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus a fazer, evangelize os pobres. O que é evangelizar? Leve o evangelho, leve o poder de Deus, leve a boa notícia. Evangelho é boa notícia, não é má notícia. Mas eu estou nessa situação difícil, as portas estão fechadas, não tem jeito para mim, eu já nasci assim, meu avô era assim, meu pai era assim, é a minha sina, é a minha cruz, eu tenho que ser assim também. Isso é o que a pessoa pensa. A Bíblia diz que evangelho é boa notícia. A boa notícia que eu tenho é que tu não precisa ser igual ao teu avô, não precisa ser igual ao teu pai, não precisa viver as coisas, maldição do passado, porque Jesus chegou. Amém? O Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar. Ele me ungiu para evangelizar. Evangelizar é dizer, eu tenho boas notícias para você. Boas notícias, você pode sair dessa? Mas como que eu vou sair? Porque a pessoa que está nisso, ela não vê saída naturalmente. Ela não consegue ver. Mas quando o Espírito Santo entra, você diz, agora eu posso. Você pode estar ainda no mesmo lugar passando necessidade. Você pode estar na mesma casa morando. Você pode estar vivendo as mesmas situações. Mas dentro de você já mudou. Você entende, irmão? Muda primeiro dentro da gente. E aí você começa a ir para a casa de Deus, agora vai um dia, vai 2 dias, vai uma semana, e vai mês, e vai ano, e às vezes fica ruim, às vezes está bom, às vezes fica mais difícil, e você vai. Você não desiste. Porque Deus muitas vezes Ele não vai fazer da noite para o dia as coisas. Ele tem que mudar a sua cabeça, Ele tem que mudar o seu coração, Ele tem que mudar você por dentro, Ele tem que reconstruir você depois de décadas, quem sabe, de uma vida toda em que você só ouviu, você não é nada, você não vai a lugar nenhum, você é isso mesmo. Então a gente ouviu tanta coisa, mas aí a gente chega na igreja e o Espírito Santo diz assim, agora você está no lugar certo. Eu te chamei para mudar a tua vida. Não chamei você para continuar do mesmo jeito. Você tem que ser a minha luz nessa terra. Você tem que ser a minha testemunha nessa terra. E eu vou fazer isso. Você só tem de fazer uma coisa. Você tem de confiar em mim.
E uma pessoa que confia em Deus, ela se entrega. Cada dia ela se entrega, ela luta para se entregar. Ela diz: eu estou me entregando, o que mais o Senhor quer? Eis-me aqui, diga-me, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus chama, ele não diz o quê? Não, ele diz: eis-me aqui. Vem dizer o quê? Eu estou aqui, eis-me aqui. Em outras palavras, faça o que quiser, envia-me a mim. Amém? Estou aqui.